Abra sua Bíblia em Romanos 12. Se você pode, fique em pé. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. E depois nós vamos ler João 10. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2. Já foi. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem que Deus os transforme, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. João 10, abra lá agora. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 17. E o versículo de número 18. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Espírito Santo, fala conosco. Se utilize desse tempo, se utilize da minha vida, se utilize da vida de cada pessoa aqui presente, pois todos estamos abertos para ouvir a sua palavra. Nós nos atentamos à sua voz agora. Portanto, fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga para ele: Espírito Santo, fala comigo. Quero ouvir a tua voz, entendê-la, obedecê-la, pondo em prática. Amém. Sente, dando a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero falar com você essa noite sobre o seguinte tema: renovação do entendimento por meio do sacrifício. A Bíblia de capa a capa fala de sacrifício. Nós, olhando para o Antigo Testamento, você vê sacrifícios de animais e a lei ordenando que assim fosse feito. À medida que se pecava, Deus ordena sacrifícios. Desde o primeiro pecado, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam. Você é leitor da Bíblia, e se ainda não parou para pôr atenção, vou chamar a sua atenção. Adão e Eva pecam, e aí o texto sagrado diz que eles pegam folhas e cobrem a sua nudez. Mas Deus não concorda. A folha não conseguia resolver o problema. E aí a Bíblia diz que Deus os vestiu com peles de animais. Ou seja, Deus matou um animal, sacrificou um animal, derramou sangue inocente desse animal,
para encobrir o pecado de Adão. E aí nós, olhando para a vida de Jesus, vem Jesus e faz o sacrifício perfeito. E aí você pode me perguntar: pastor, o que é sacrifício? Se você for buscar no dicionário, ele vai definir: ato ou efeito de sacrificar, oferenda de animal e holocausto, renúncia voluntária a um bem ou a um direito, ato de abnegação em favor de outrem, privação de coisa apreciada, abnegação, renúncia, desprendimento, a morte de Cristo. Isso é um sacrifício. E o que é sacrificar? Sacrificar é oferecer em sacrifício, é eu levar o sacrifício, é eu fazer o sacrifício. Agora eu quero pensar com você em 3 estados que nós, olhando para a humanidade, encontramos. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, Deus fez o homem perfeito, sim ou não? O homem tinha pecado quando Deus fez o homem? Não. O jardim do Éden era perfeito, sim ou não? Sim. O relacionamento de Deus com o homem era perfeito, sim ou não? Então nós temos 3 tipos de perfeição. O homem era perfeito, estava em um lugar perfeito e tinha um perfeito relacionamento com o seu Criador. Permaneceu assim? O que é que aconteceu? O homem pecou. E quando o homem pecou, ele morreu, sim ou não? Biologicamente em seu corpo ele passou a morrer. Espiritualmente em seu espírito ele morreu naquele dia. Porque Deus disse: no dia em que você comer do fruto, certamente você morrerá. Então ele não morreu fisicamente no dia, mas ele passou a morrer. E a partir do pecado, todos que nascem morrendo. Mas no dia em que Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E eu preciso que você entenda o que é morte na Bíblia. Porque morte, no conceito de muitos na sociedade, é morreu, acabou. E morte na Bíblia, em Isaías 59:2, vai definir bem: os vossos pecados faz divisão, faz separação entre vós e o vosso. O que é morte na Bíblia, portanto? Morte na Bíblia é o homem perder esse estado de perfeição. Morte na Bíblia é o homem cair desse estado, de um perfeito relacionamento, de um ambiente perfeito e de um estado perfeito. Quando o homem morreu espiritualmente, o texto está dizendo, e é literalmente isso daqui, ele foi separado de Deus. Isso é morte na Bíblia. E não é assim que acontece fisicamente. Quando você morre, existe a separação. Separação do quê? Do espírito e da alma do corpo. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, a quem o deu. Ok? Então morte na Bíblia é separação. Primeiro estado, o estado perfeito. Deus fez o homem perfeito, em um ambiente perfeito, em um perfeito relacionamento. Mas o homem pecou, agora ele está nesse estado caído, separado de Deus. E quem é que está caído? Quem é que está caído? Todos. Romanos 3:23, porque todos pecaram. Quem pecou? Todos pecaram. E porque pecaram, lá está escrito: destituídos foram, ou seja, foram arrancados, foram separados da glória de Deus. Então, todos pecaram. Olhe bem para mim aqui. Eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês.
Porque o texto sagrado diz que quem inflige uma lei, infligiu toda a lei. Então ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Todos somos pecadores. E agora Deus tem que resolver esse problema. Nós causamos o problema. Segundo estado, o homem separado de Deus. Deus tirou Adão do jardim do Éden. E agora o homem tem alguns castigos, o texto diz. E agora Deus tem que resolver o problema. Deus está lá, o homem caiu. Como é que Deus vai resolver? Com sacrifícios. Porque o texto sagrado em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para que eu tivesse resolvido o meu problema do pecado, no segundo estado, eu tinha que trazer um animal e apresentá-lo a Deus. Porque esse animal, simbolicamente, o sangue dele cobria. Imagina que isso daqui é o pecado. Um exemplo. O sangue do animal cobria o pecado. E aí eu conseguia ter acesso a Deus. Esse é o segundo estado, ou o segundo estágio. O homem caído. E Deus disse para o seu povo: faça sacrifícios de animais. Só que sacrifício de animal resolvia o problema? Era um pano quente, digamos assim. Porque o sacrifício do animal apontava um sacrifício perfeito. Esse sacrifício apontava o que precisava ser feito para ser resolvido o problema. Aqui o problema não estava resolvido. Por isso o texto sagrado diz que todos os anos o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo e oferecer o sangue de animais, espargir naquele lugar para Deus, para que Ele perdoasse, não levasse em consideração o pecado do homem. Mas o sangue de animal resolve o problema? Preste bem atenção. Sangue de bode, Hebreus capítulo 9, a Bíblia Sagrada vai dizer: sangue de animal não resolve o problema do pecador. Esse é o segundo estágio. Portanto, precisava haver um sacrifício perfeito. E agora Deus olha para a terra e procura um justo. Deus achou? Porque todos somos. Então Ele envia do céu. Assim como o primeiro Adão veio de Deus, o segundo Adão e último veio de Deus. O primeiro Adão não nasce de ventre materno. O segundo nasce, porém não é gerado pelo homem, é gerado pelo Espírito Santo. Porque para resolver esse problema, o sacrifício tinha que ser perfeito. E aí Deus envia quem? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem e faz o quê? Morre na cruz, Mateus 1:21. E Ele salvará os homens dos seus pecados. Olhe bem para mim aqui. Deus, após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não tem mais problemas com o pecado. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o sacrifício de Jesus resolveu o problema do seu pecado. Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, não é um paliativo,
não é sangue de animal, não é sangue de bode. Ele não está acobertando o seu pecado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morreu para resolver o problema do pecado. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o pecado, o seu poder de matar? Tragada foi a morte pela vida. Mas onde está o problema agora nesse terceiro estágio? Primeiro estágio, estágio perfeito. Segundo estágio, homem caído. Solução entre aspas, sangue de animais, que não resolve, encobre. Terceiro estágio, Jesus vem e resolve o problema do pecado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. O profeta Isaías, Deus usando, diz que quando Ele perdoa os seus pecados, o que é que Ele faz? Ele pega os seus pecados e joga na onde? No mar do esquecimento. Olhe bem para mim aqui. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já os confessou, Provérbios 28:13 diz: a alma que confessa prosperará. A alma que esconde não prospera. Quando eu confesso e deixo os meus pecados, o Senhor Jesus faz o quê? Se esquece dele. Deus não se lembra mais dos seus pecados que você confessou. Eles foram jogados no mar do esquecimento. Se alguém está apontando os seus erros passados, olhe para mim, não é Deus, é Satanás o acusador da sua alma, porque está escrito que os seus pecados confessados, Ele não se lembra mais. Está perdoado, está resolvido, e agora você tem livre acesso à sala do trono, porque o sangue de Jesus não é remédio, o sangue de Jesus não é paliativo, o sangue de Jesus é a solução para o seu pecado. Onde está o problema nesse terceiro estágio, pastor? O problema está que agora o sacrifício é vivo. Tudo que é sacrifício na Bíblia, só é sacrifício se morrer, Nando. Trazia o animal e para ser sacrifício, holocausto, tinha que morrer. O sangue tinha que correr. Agora na nova aliança, qual é o problema? Romanos 12. Nós devemos apresentar os nossos corpos em culto a Deus como um sacrifício. Sacrifício. Qual que é o problema agora, pastor? O problema agora é que o sacrifício é vivo. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu vou ser bem breve hoje. Preste bem atenção. Você traz um animal, você fez a degola no animal. Esse animal faz mais alguma coisa? Não. Agora vem o crente, que é sacrifício vivo. Manter o sacrifício vivo no altar é fácil?
E não pense você que você não tem que fazer sacrifício, porque o sacrifício é. Não pense você que não é necessário haver sacrifício da sua parte, tolice. Abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 9. O problema não está na aliança, a aliança é perfeita. O problema não está no sacrifício de Jesus. Jesus resolveu, eu vou repetir, Deus não tem problema com o pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. Olhe para mim, você, o pior de todos os pecadores. Existe salvação para a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que está fazendo, importa se você olhar para o sacrifício perfeito da cruz do Calvário, se pôr debaixo do sangue remidor, e a sua vida está limpa em Cristo Jesus. Porque Jesus não remedeia pecado, Jesus resolve pecado. O sangue de Jesus não é paliativo para pecado. O sangue de Jesus é a solução para o pecador. Onde está a questão agora na terceira aliança? Ou nessa nova aliança? Em Cristo Jesus. A questão que agora o sacrifício é vivo. Na velha, para eu trazer, eu tinha que matar. Na nova, eu venho vivo e morro nele. Na nova, eu venho vivo e morro com ele. Na nova, eu permaneço crucificado com Cristo na cruz. Na nova, Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Me responda: negar-se a si mesmo é um sacrifício, sim ou não? Veja que a palavra começa assim, ó, preste bem atenção. Se. Deus não impõe a você, Deus não impõe a mim. Mas se você quer resolver o problema do pecado, faz-se necessário negar-se a si mesmo, sacrificar as suas vontades, sacrificar os seus planos, sacrificar os seus desejos, sacrificar a sua ideologia, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês precisam ter a mente renovada. Não é mais do jeito que penso em Cristo, não. Não é mais do jeito que acho em Cristo, não. Não é mais da minha forma em Cristo, não. É um sacrifício que está vivo para Deus, mas morto para o mundo. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente. É uma vez por semana, irmãos? É uma vez por mês? É uma vez por ano? E o que é que nós temos que tomar diariamente? O quê? A cruz de Jesus? A cruz de Jesus? Qual que é a cruz? Então tem uma cruz que você tem que carregar todos os dias. E carregar uma cruz todos os dias exige sacrifício, sim ou não? Você está entendendo, amém ou não, crente? A grande questão, queridos, é que para nós vivermos nessa nova aliança, você tem que morrer para esse mundo. Para nós vivermos nessa nova aliança, Gálatas 2:20, você tem que entender o que disse o apóstolo Paulo:
já não mais vivo, mas Cristo. Então, se é Cristo quem vive em mim, logo não é do meu jeito, é do jeito. Não é a minha vontade, mas seja feita a tua. Não é conforme os conceitos desse mundo, mas venha o teu. E se parece que vai faltar, eu não busco em outro, porque o pão nosso vem da onde? E se parece que os problemas vão me engolir, eu não busco socorro em outro, porque o meu refúgio não está nesse mundo. O meu refúgio está na cruz. Morrer para esse mundo, viver para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a minha vida, os meus sonhos e planos. Quer ter mudança na vida? Quer? Aprenda a sacrificar diariamente a sua vontade. É fácil, irmãos? Diz o pastor Cláudio Duarte que na cruz dele tem rodinha. Não sei se vale, mas é inteligente, não é? Não é, Lucas? Colocar a rodinha, não estou deixando de carregar, não é não, Cláudio? Estou carregando, não é não, Luiz? Estou carregando, mas com a rodinha mais de boa. Entenda, crente. De vez em quando vir para a igreja não é sacrifício? Hã? A gente faz vigília e tem crente que não consegue sacrificar a carne não. São os carnudos, né, ô Celso? Celso está comportado hoje, parabéns, Celso. Continua aí, comportado, quietinho. Parabéns, Celso, eu preciso ser redundante, não é? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Celso. Tá vendo, Celso? Quando você se comporta, até aplauso da igreja você tira. Olha aí, que coisa boa. Querido, pastor, mas tem que orar. Eu preciso morrer. Olha aqui. Para Jesus viver em você, você tem que morrer. Sacrifício só é sacrifício se for degolado. Você só vai viver para Jesus. Esse texto de Gálatas 2:20 só vai ser realidade na sua vida a partir do dia que todos os dias que você acordar, você levantar a mão para o céu e dizer assim: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, o que é que eu tenho que renunciar hoje para fazer a sua vontade? Senhor, qual é os seus planos para a minha vida hoje? Senhor, qual é os seus planos para a minha família hoje? Senhor, qual é os seus planos para a minha igreja hoje? O que é que eu posso fazer para eu morrer para mim, para viver para Ti? Certamente Ele vai te dizer: para de olhar para o seu umbigo. Para de olhar para o seu umbigo. Porque se você quer viver para mim, o texto sagrado diz que Ele abriu mão da glória. Ele se esvaziou da divindade. Sabe para quê? Para vir aqui, viver por causa de você e morrer em seu lugar. E Ele disse que da mesma forma nós precisamos viver um para os outros, agradar um ao outro. Como eu posso viver essa nova vida agora em Cristo? Eu encerro aqui. Levante de manhã, tome a sua cruz. Entenda, Jesus tem a dele e você tem a sua.
É impossível viver um cristianismo sem carregar a própria cruz. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a tua cruz, vem e siga-me. Se você quer viver para Deus, primeiro tem que morrer para esse mundo. O apóstolo João diz que aquele que quer agradar esse mundo não consegue agradar a Deus. É impossível, crente, é impossível agradar a Deus e a esse mundo. Ou você agrada ao mundo, ou você agrada a Deus. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Os dois não dá. Negue-se a si mesmo, Jailson. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e carregue ela. Para onde? Para o Calvário. Porque o texto sagrado diz que diariamente somos levados como ovelhas mudas para o... Diariamente tem que morrer o Sandro. Diariamente tem que morrer os desejos, a vontade do Sandro. E diariamente eu preciso dizer: esse sacrifício vivo vai estar morto na cruz com ele. Eu carrego uma cruz todos os dias comigo, para me lembrar que se eu quero estar vivo com ele, eu preciso estar morto para esse mundo. Para viver para Deus é necessário sacrifício. E o sacrifício é: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais para esse mundo. A vida que agora vivo, vivo a fé no Filho de Deus. Fique de pé, sacrifício vivo.